Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, o seguinte: Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meu irmão, minha irmã, nessa passagem nós temos uma importante informação sobre a renovação de forças que o Senhor nos oferece. Nesse texto aqui, nós podemos encontrar um pouco em como podemos aplicar essa promessa de renovação em nossas vidas, sem nos deixarmos levar apenas por uma mensagem de positivismo, digamos assim. A palavra do Senhor nos ajuda a compreender que tudo o que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. Por mais que algumas situações nos tragam dificuldades e aflições, nós não devemos jamais tirar os olhos do Senhor. Assim como na parábola do semeador, nós aprendemos a criar raízes na palavra de Deus. E o profeta Isaías, nesse trecho que acabamos de ler, nos ensina que nós devemos manter os nossos olhos no que Deus pode fazer e nos reserva para os dias vindouros. Nessa passagem bíblica, nós aprendemos também a esperar e confiar em Deus. Quando nós resolvemos agir por nossa conta, os resultados tendem a ser desastrosos. Em minha vida urbana, diversas vezes já passei pela seguinte situação. Depois de muito tempo esperando um determinado ônibus, resolvi mudar de ponto e ir para outro local para tentar uma outra linha, mas no meio do caminho vi que o ônibus que eu esperava passou, justamente depois que eu havia saído. Quem já não passou por essa experiência, né? Se eu esperasse mais uns 2 minutos, teria pego aquele ônibus. Mas como resolvi mudar de lugar, lá se iam mais alguns minutos esperando outra linha, e pior, com aquela sensação de frustração. Esse é um exemplo bem simples de como nós podemos perder a bênção quando cansamos de esperar pelo Senhor. Ninguém tem uma vida inteira sem aflições, sem medos, sem momentos de abatimento. Ninguém está isento disso. Nossa fé pode ser abalada de diversas maneiras, como doenças, falecimento de algum ente querido, problemas financeiros, dúvidas colocadas em nosso coração e mente por naturalistas e muitos outros motivos. Em Salmos 34, versículo 19, lemos que as aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Igualmente Jesus, Ele nos disse que teríamos aflições neste mundo, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Portanto, quando nós pensamos que não fomos livrados ou que as nossas orações não foram ouvidas, nós precisamos entender que o que acontece é que estamos aprendendo a ter fé e amor a Deus, apesar das circunstâncias. Isso é importante. Para refletirmos sobre esse assunto, gostaria de ler mais uma vez o texto. Diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Na verdade,
Nós podemos começar essa reflexão lendo o versículo 28, onde lemos que o Senhor nem se cansa, nem se fadiga. E em seguida, no versículo 29, lemos que Ele dá ânimo aos que nele confiam. Isso é maravilhoso. Isso mostra que Deus não é apenas um Senhor que não se cansa, mas como nos oferece a sua força para que nós possamos vencer as lutas da vida. Fala de novas forças. Versículo 29 nos lembra exatamente as palavras de Jesus quando ele disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, deprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui Deus está ensinando que nós devemos nos apoiar nele, na força que ele nos dá, e não em nossa própria força, em nossa própria competência, em nossa percepção de cansaço, de satisfação ou bem-estar. A nossa fé, a nossa esperança não podem ser enfraquecidas por pequenas coisas. Lembre-se, meu querido irmão, minha amada irmã. Lembre-se, por exemplo, dos israelitas quando saíram do Egito. Depois de tantos milagres, já murmuravam e queriam voltar para o Egito. 3 dias depois da saída apenas. 3 dias que tinham saído da escravidão. Nossa memória de grandes coisas é sufocada pela necessidade do agora. Somos muito propensos a isso, né? E Paulo disse que o Senhor disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Olha, meus queridos irmãos, nós temos que nos esforçar para manter o nosso olhar a longo prazo, na eternidade, e não no agora. Por isso, por exemplo, temos dificuldades em mudança de rotina, ou fazer coisas que desafiam as nossas necessidades imediatas. Nós acordamos cedo e pensamos, só mais 5 minutos de sono, não é assim? Isso porque o nosso corpo tem uma necessidade imediata. Mas precisamos buscar forças e renovação no Senhor, pois os seus planos não são imediatos, mas são para um futuro certo, garantido. Em seguida, nós lemos sobre os tropeços, né? Se em Isaías 40, versículo 29, o profeta mencionou a nossa renovação, em seguida ele reforça que sozinhos, mesmo sendo novos para cumprir um novo propósito, quando achamos que somos autossuficientes, nós tropeçamos em nossas próprias pernas. É assim. Quando nós achamos que já temos experiência suficiente para definir assuntos, para traçar objetivos e para dar andamento em projetos e tomarmos a frente sem nos apoiarmos em Deus, olha, nesse momento nós estamos muito propensos a tropeçar e ter grande vergonha. Em nossa vida familiar, em nosso trabalho, em nossos estudos, nós devemos ser humildes. Devemos nos apegar ao Senhor e deixar que Ele nos mostre o que fazer e como fazer, né? Atualmente percebi que até mesmo para realizar pequenas tarefas domésticas e organizar o meu tempo, é melhor quando oro e peço direção ao Senhor. Percebo que as coisas fluem mais naturalmente. Para resolver divergências no trabalho ou em casa, a humildade em entender que nós dependemos de Deus e não de nossas próprias forças, é fundamental para a renovação de nossas forças, mencionada no versículo 29 de Isaías 40. Posso lembrar também de situações no trabalho, nas quais eu tentei dar meu jeito, resolver como achei que seria melhor, mas que no final nada saiu como eu esperava. Mas quando orei e esperei pela ação de Deus, fui surpreendido pela sua graça e pela sua resposta. O texto bíblico também fala que correm e não se cansam, não é? Por fim, o profeta termina esse pensamento.
ressaltando que as nossas forças elas se renovam e não nos cansamos de atender ao pedido do Senhor, de ouvir a sua voz. Os que confiam e esperam no Senhor sobem como águia, sobem alto. Nós não podemos cansar de esperar. Repare aqui que a palavra-chave é esperar. Não se canse de esperar, meu irmão. Como já mencionei, eu precisava de uma mudança em meu trabalho, eu precisava mudar de horário. Eu já estava há meses tentando de tudo para mudar, conversando, pedindo orientação, mas nada mudava. Quando resolvi entregar nas mãos do Senhor e esperar, aconteceu uma reviravolta no meu trabalho e eu mudei de função, ficando assim com o horário que se adequava melhor. O problema nosso, muitas vezes, é que nós cansamos de esperar e queremos resolver as coisas do nosso próprio jeito e assim nos perdemos sem saber se estamos agindo por nós mesmos ou pela vontade de Deus. Quando nós oramos e o Senhor nos mostra o que fazer, aí sim, nós temos paz em nossas ações, ainda que a resposta não seja imediata ou que não seja exatamente aquilo que nós queremos. Isso significa ter paz em meio às batalhas. Mesmo quando nós olhamos ao redor e percebemos que nós passamos por situações difíceis, nós devemos nos apoiar no Senhor e esperar que Ele traga refrigério para a nossa alma. Quando estiver aflito, precisando de direção, medite sobre o texto de Isaías, capítulo 40, versículos 29 até o 31, e lembre-se de esperar no Senhor. Deus abençoe seu domingo, meu querido amado e amado irmão, a sua família. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.